Olá, amigos! Vamos para mais uma aula no canal Matemática Soluções. Tema de hoje: conjuntos numéricos. Vamos falar um pouco sobre números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Conceitos básicos para você dar continuidade nos seus estudos de matemática. Fundamentos muito importantes, são fundamentos simples, mas um conhecimento muito forte para você dar andamento aí na aritmética, na geometria, na álgebra, ok? Bom, aqui nós colocamos uma frase: Deus criou os números naturais, o resto é obra dos homens. Para refletir. Vamos lá. Conjuntos numéricos. Aqui a gente colocou, tá, o desenho. Por quê? O conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto de números inteiros, que está contido dentro dos números racionais. Todos eles estão ou englobam, são englobados e fazem parte dos números reais, que é esse aqui. Conjunto dos números racionais, ele está separado aqui. A gente vai tentar passar para vocês aí, ó, os conceitos básicos de cada conjunto, a importância deles, o porquê que o conjunto dos números naturais está contido nos inteiros e o conjunto dos inteiros está contido nos racionais. É bem básico esse exemplo aqui, esse desenho, tá? Sempre tentem memorizar isso aí. Vamos lá. Conjunto dos números naturais. Quais são os números naturais? São os números que eu uso para fazer adição, multiplicação. Os números naturais eu posso fazer uma subtração? Não, porque eles são todos positivos, ok? Vamos lá, o exemplo aqui, ó. Quais são os números naturais? O zero, que é um número neutro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Aqui não entra números negativos, não entra números decimais, não entra frações, são só números positivos. Aqui os números naturais são usados nas contagens. Por exemplo, se eu quiser falar ou comentar sobre a população brasileira, qual a população brasileira, qual a quantidade de habitantes do Brasil? 200 milhões de habitantes. Se eu for falar sobre os CEPs de cada cidade, como eu coloquei aqui o CEP de São Paulo, 02909-900. Marília, 17.500. Se eu for comentar, por exemplo, o número de uma casa, o número de um telefone. Então, os números naturais, é bem simples o conceito dele. São números positivos, eles estão aqui para somar, para multiplicar, não consigo subtrair com eles, porque são só números positivos. Então, é o princípio básico dos números naturais, ok? Vamos lá para o próximo. Conjunto dos números inteiros. O símbolo dele aqui, gente, ó, não esquece, ó. Símbolo Z, tá? É um símbolo, o símbolo dos conjuntos, vocês têm que observar, representados, não é que são letras, são símbolos, tá? O conjunto dos números inteiros engloba os números positivos e os números negativos. Agora sim, agora eu posso fazer subtração. O conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Bom, o que quer dizer? Existe o conjunto dos números naturais, mas ele está dentro do conjunto de números inteiros. Ok? Colocamos um exemplo aqui, ó. Conjunto de números inteiros, números negativos, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. O número neutro, que é o zero, aí 1, 2, 3, 4, 5. Bom, vejamos. Tem dois símbolos aqui, ó. O N e o Z, e esse símbolo do meio aqui, que quer dizer está contido. Que quer dizer que o conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros. Observem aqui, ó, o zero seria aqui o centro da reta, da nossa reta numérica. Eu tenho aqui um positivo e um negativo. Eles são simétricos. Qual o valor simétrico, o valor oposto de 1? Menos 1. O simétrico de 2?
Menos 2. Qual o simétrico de menos 3? O 3 positivo, e assim por diante. Se você for observar, a distância deles, tá? Do número positivo, por exemplo, do 4 e do menos 4, é a mesma para o zero aqui. São números simétricos, gente. Você tem que gravar isso aí. Então, o conjunto dos números inteiros, ele engloba os números positivos, que são os números naturais, e os números negativos. Digamos que lá na antiguidade, bem no começo dos tempos, quando o homem começou a inventar o dinheiro, ele tinha que fazer uma subtração ou tipos de contagens. Ele necessitava de fazer uma subtração e ele só tinha os números positivos. Então se inventou o número negativo. Principalmente quando se cuidava de ovelhas, como sumia uma ovelha, eles faziam vários tipos de contagem e foi evoluindo. O homem evoluiu e o conjunto dos números inteiros, ele trabalha com números positivos e números negativos, tá? Somente números positivos e negativos. Aqui não entram números decimais e não entram frações, ok? Conjunto dos números racionais. Números racionais é todo número que pode ser escrito na forma de fração. É formado pelos números inteiros e pelos números fracionários. Um número racional também pode ser representado por um número decimal exato ou periódico. O que quer dizer periódico? Você vai estudar ainda, a gente vai fazer um vídeo de os números periódicos, tá? Dízima periódica. O que são dízimas periódicas? No próximo slide vai ter um exemplo, tá? Vou colocar um número aqui, ó, 0, 3, 3, 3, ou aqui, ó, 0,44444. Isso eu vou ter um vídeo específico disso, falando sobre dízima periódica. São números que repetem infinitamente após a vírgula. São casas decimais infinitas, ok? Ele pode se repetir de várias formas. Pode ser que seja assim, 0,424242 infinitamente, gente. Aqui, ó, deixa eu fazer direitinho para vocês entenderem. 0,424242. Isso são dízimas periódicas. Os exemplos aqui que a gente tem de números racionais. Menos 2 é um número racional? Ele é um número inteiro e é um número racional. Menos 3 sobre 2, ele é uma fração. Essa fração tem que dar uma divisão exata, não pode dar uma divisão... ela sempre tem que ser uma divisão exata ou periódica para ser um número racional. Menos 1 é um número inteiro e também é um número irracional. Menos 1 sobre 4. Se eu fizesse essa divisão, vai dar menos 0,25. Uma divisão exata, ok, é um número racional. Menos 1 sobre 2, 1 sobre 2. 1 sobre 2, se eu fizer a divisão, 0,50, é uma divisão exata. Já fizemos aqui, 1 sobre 4, que é 0,25, tranquilo. 3 quartos, 3 sobre 4. Se você fizer uma divisão, essa divisão vai dar 0,75. Também é um número racional, porque ele dá uma divisão exata. 5 sobre 3. Vamos ver aqui, 5 dividido por 3. 1 vezes 3, 3, sobra 2, vírgula, 0. Aqui, qual o valor que vai dar aqui? Sempre vai dar isso aqui, ó. Ele não deu uma divisão exata, porém deu uma dízima periódica. Ele é uma dízima periódica. Vai dar 1,6666 infinitamente. É bom gravar, tá? Números racionais são os números naturais que estão incluídos nos números inteiros. Números inteiros fazem parte dos números racionais, as frações e os números decimais exatos, ok? E as dízimas periódicas. Dízimas periódicas, gente, é números racionais. Não confundam com números irracionais que a gente vai explicar também,
ok? Aqui quando a gente fala periódico, tá? A gente está falando, incluindo dízimas periódicas, que é um conceito aí, ó, de números muito importante a se aprender, tá? Vamos lá. Já fizemos uns exemplos, ó. Fração, o que é uma fração aparente? É aquela que indica um número inteiro. Eu tenho aqui um número racional 12 quartos. Se eu fizer a divisão dele, é igual a 3. É um conjunto, ele faz parte do conjunto dos números racionais e é uma fração aparente, que o resultado vai determinar um número inteiro, que é o 3. Menos 8 sobre 2, o resultado é menos 4, que é um número inteiro. Sempre quando tem uma fração que dá uma divisão exata, ela é chamada de fração aparente. Todo número racional pode ser escrito na forma A sobre B, ou seja, na forma de fração. Gravando, hein? Todo número racional pode ser escrito na forma de fração. Se ele não puder, se você não tiver como escrevê-lo na forma de fração, ele não é um número racional. Ele vai ser irracional. Esses símbolos aqui, ó. O A está representando os números, B está representando números, algarismos. Esse símbolo aqui, E, pertence, o Z é inteiro, E pertence, o Z é inteiro. O que quer dizer? A pertence aos números inteiros, B pertence aos números inteiros e B tem que ser diferente de zero. O número que estiver no denominador tem que ser diferente de zero, porque não existe na matemática divisão por zero. E nós colocamos os exemplos aqui, tá? Menos 2, ele é um número inteiro, ok? Ele pode ser representado nessa fração, a menos 6 sobre 3, que o resultado é menos 2. 1 é um número inteiro, é um número natural e é um número inteiro. Ele também pode ser representado dessa forma? Claro que pode. 2 dividido por 2 é igual a 1. E aqui 10 dividido por 5 é uma fração aparente. Ok? Que o resultado é igual a 2. Esse é o primeiro exemplo. 1/3 igual a 0,33. Essa aqui a gente chama de fração geratriz. Por quê? Ela gera uma dízima periódica. 7 sobre 2 é igual a 3,5. Esses dois números são números racionais? São. 7 sobre 2 é uma fração. 3,5 é um número decimal que pode ser escrito na forma de fração, que é essa fração aqui, ó. Então, ele é um número racional. Menos 4 sobre 5, ele é igual a 0,8. Menos 4 sobre 5. Menos 0,8 pode ser escrito na forma de fração, que é essa fração aqui, que é 4 sobre 5. 10 sobre 20. Eu simplificando essa fração, ela fica 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Então, todos esses números aqui são números racionais. Ok, gente? Então, bem simples. Números racionais. Todo número que pode ser escrito na forma de fração. Os números inteiros fazem parte do conjunto dos números racionais? Fazem. Números racionais pode ser o menos 2, 1, 2, 3, menos 2, menos 1, que são números negativos, e as frações e números decimais exatos e periódicos. Bem, conjunto dos números irracionais. O que são números irracionais? Os números irracionais, eles não podem ser escritos na forma de fração. Eles têm infinitas casas decimais e não são periódicos. Bom, gente, números irracionais, eles são os números que não podem ser escritos na forma de fração, têm infinitas casas decimais e não são periódicos. Este conjunto é formado pelos números decimais infinitos e não periódicos. Na reta numérica, o nosso exemplo aqui, ó, temos raiz quadrada de 2, o número π, esse número aqui, ó, o número de Euler, ok? O valor dele é 2,718. Bom, eles têm infinitas casas decimais, não tem vamos dizer assim, uma sequência numérica básica como uma periodicidade, como uma dízima periódica. Tá? O exemplo deles são números primos, o resultado da raiz dos números primos, que eles não têm raízes quadradas perfeitas.
Então, eles vão ter lá infinitas casas decimais. Vou dar um exemplo aqui de um número irracional. Vamos lá. 0,413,7128. E vai assim, infinitamente, ele vai repetir números aqui e não vai ter um resultado final. Você não vai ter uma divisão exata, não vai ter uma dízima periódica. Tá? Outro exemplo, vamos colocar aqui 7,1659314. Esses números, observe, eles não tem como você transformar ele em fração. Se você for tentar transformar em fração, fazer uma divisão deles, não dá uma divisão exata. Ou seja, são os números que eu não consigo fazer uma divisão exata. Não tem como eu transformá-los em frações. Ok? Alguns exemplos de números irracionais. Raiz quadrada de 2, que é 1,4142135 e assim vai. Raiz quadrada de 3, o número π, esse número aqui, ó, essa letra grega. O número π que é usado muito, tá? Em circunferências, trigonometria. Raiz cúbica de 2, raiz quarta de 2. Observem esses números, ó. Eles não têm uma periodicidade, eles não têm uma divisão exata. Você vai tirar a raiz cúbica, vai calcular a raiz cúbica de 2, calcular a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2. Olha os números, os resultados que eles nos dão. Então, são números que eu não consigo transformar em fração. Eu não tenho aqui a raiz quadrada de 2, ele não tem uma divisão exata. Eu não consigo transformá-los, não transformo em frações e vão ter infinitas casas decimais e não ser periódicos, tá? Temos vários exemplos. Se eu for observar nos números racionais, número racional eu posso transformar em fração. Ele tem uma periodicidade, dízimas periódicas são números racionais. Agora, os números irracionais, não tem como eu transformá-los em frações. Não consigo fazer uma divisão exata deles. E eles têm infinitas casas decimais. Ok? Conjuntos números reais. Da reunião dos conjuntos dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, obtemos o conjunto dos números reais, ou seja, o conjunto dos números reais engloba os conjuntos dos números naturais, dos números inteiros, dos racionais e dos irracionais. Lembrando que os conjuntos dos números racionais não engloba nenhum conjunto anterior, tá? O conjunto dos números racionais, que é esse aqui, símbolo Q, engloba os inteiros e os naturais. Porém, os naturais ele está contido nos inteiros e os inteiros está contido nos números racionais. Os números reais ele representa os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Observe que todo número natural é também um número inteiro e todo número inteiro é também um número racional e todo número racional é um número real. Pessoal, aqui, esse exemplo, esse desenho que a gente já tinha colocado. Quem são os números naturais? Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e vão embora infinitamente. Só que são números positivos. Os números inteiros, eu posso colocar aqui, ó, menos 4, menos 3. Posso colocar outro aqui, ó, menos 100 ou menos 1.500, menos 1 milhão. São os negativos e os positivos, ó, 4, 3, 100, 1.500, 1.200. Então, aqui nos números inteiros, neste campo aqui dos números inteiros, são números negativos e positivos. Nos naturais, somente números positivos. E os números racionais? É todo número que pode ser escrito na forma de fração. Um exemplo, A sobre B. Ok? Posso colocar aqui, ó, 1 sobre 2, 3 quartos, 3 sobre 4, 1 terço, que é uma dízima periódica. Essa é uma fração geratriz, 1 terço.
eu posso transformar numa dízima periódica. Então, aqui no conjunto dos números racionais, você vai ser representado por frações, dízimas periódicas, vamos colocar aqui um exemplo. Ó. Outro exemplo de dízima periódica, vamos lá, 0,929292. Pode ser outra aqui, ó, 0,4138, e infinitamente. Essas são as dízimas periódicas, ok? Posso colocar aqui 2,5, ok, gente? São números decimais, são dízimas periódicas, são as frações. Os números reais que está aqui fora, ele comanda todos esses números que estão aqui, naturais, inteiros, racionais, fazem parte dos números reais. E também, ó, o número irracional, os números irracionais que está aqui, faz parte também do conjunto dos números reais. Ok? Operações nos números reais, as propriedades. Todas as operações estudadas nos números racionais e suas respectivas propriedades também são válidas para os números reais. Para quaisquer números reais, A, B e C, temos A, B e C, gente, eles estão representando números. Fechamento, A mais B pertence aos números reais. Eu poderia, por exemplo, A mais B poderia ser 1 mais 3, pertence aos números reais? Pertence. A mais B é igual a B mais A, então vou colocar aqui 1 mais 3, ele é igual a 3 mais 1? Claro, tranquilo, gente. E aqui, associativa, A mais B, eu vou colocar 1 mais 3, tá? Mais 4 é igual a 1 mais 3 mais 4. Se você for fazer essa conta, tanto faz, ok? É a mesma coisa. 1 mais 3 é 4. Ok, gente? São associações que você faz. Então, temos o fechamento A mais B, a comutativa A mais B igual a B mais A mais B mais C, A mais B mais C. São todas as associações que você faz. Elemento neutro. A mais 0 igual a 0 mais A, que é igual a 5 mais 0 é igual a 5. 0 mais 5 vai ser igual a 5. Elemento oposto. Se eu somar um número oposto, ou no caso um número simétrico, vamos lá, 5 mais menos 5, o resultado vai ser 0. Sempre que você somar um número ao seu número oposto, ou seu número simétrico, vai ser igual a 0. E aqui começa a multiplicação. Os números pertencem aos reais, como a gente está dando exemplo aqui. A vezes B pode ser, por exemplo, 3 vezes 2, tá? São exemplos básicos. Comutativa, se eu for fazer 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, não importa a ordem, vai ser 6, ok? Associativa, A vezes B vezes C. Ou se você for fazer 3 vezes 2, entre parênteses, vezes 4, vai ser a mesma coisa se você fizer 3 vezes 2 vezes 4. Se eu multiplicar 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24. E aqui, 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Não muda. Elemento neutro. Multiplicando qualquer número por 1 é ele mesmo. 5 vezes 1 é igual a 5. Ou 1 vezes 5 é igual a 5, mesma coisa. Elemento inverso. Por quê? O A, vamos representar o A aqui pelo 5. 5 vezes 1 sobre 5 igual a 1. 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 5 igual a 1. São só propriedades para vocês gravarem, ok, pessoal? Operações reais. Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. A vezes B mais C igual a
A vezes B mais C. Mesma coisa, tá? As propriedades são as mesmas. Essa é a distributiva. Como que eu faço a distributiva? Você vai fazer A vezes B, o resultado, A vezes C. Uns exemplos aqui, ó. 5 vezes x mais y. Você multiplicou 5 vezes x e 5 vezes y. O resultado é esse. 2 vezes 3a. Então, vai dar 2 vezes 3 mais 6? 6a. Vamos lá. 6a. E 2 vezes 4? 8m. Outro exemplo, gente, da distributiva. Deixa eu acertar esse número 8 aqui. A vezes x menos y. A vezes x menos, menos agora A vezes y. Propriedade distributiva é muito importante. Você vai usar ela várias vezes na matemática para resolver vários exercícios. Bom, beleza, pessoal? Retomando, relembrando, números naturais são os números positivos, números inteiros são os números negativos e os positivos. Números racionais é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então, são as frações, números decimais exatos e as dízimas periódicas. Números irracionais são números que contêm casas infinitamente após a vírgula. Então, são valores que não têm uma divisão exata. Um exemplo, raiz quadrada de números primos, o número π. São esses exemplos. E todos esses números, conjuntos numéricos, fazem parte de um único conjunto, que são o conjunto dos números reais. Existe um outro conjunto? Sim, o conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos, vocês vão estudar no ensino médio do 3º ano. Ok, pessoal? Obrigado aí para quem assistiu o vídeo até esse momento. Quem gostou, dá um joinha e se inscreve no canal. Ok? Até a próxima aula.